Você está preparado para a volta de Jesus, irmão? É o nosso tema de hoje. Eu vou fazer uma série de mensagens sobre a volta de Cristo. Hoje à noite nós vamos pregar sobre o capítulo 5 do Apocalipse. Vamos falar sobre o livro selado por dentro e por fora. O que é isso? O que isso significa? E por que João chorava tanto? Mas hoje, agora pela manhã, às vezes, irmãos, eu penso que muitas pessoas estão vivendo de uma forma nesse mundo que parece que elas vão morar nesse mundo para sempre. Parece que elas vão ficar por aqui mesmo. Porque elas vivem para si, vivem para o trabalho, vivem para o dinheiro, vivem para a diversão, vivem para as suas vontades, mas Deus está fora dos seus planejamentos. E os cuidados do mundo vai ocupando a vida dela. Você está preparado? Se Jesus viesse hoje? Como está a sua lâmpada das 10 virgens? Curioso que as virgens todas tinham lâmpada, mas só 5 tinham azeite. Você tem azeite? Ou você só tem a lâmpada? Porque lâmpada, todos tinham. E aquelas que tinham azeite, entraram para a festa do Cordeiro. E aquelas que voltaram, que não tinha lâmpada, mas não tinha azeite. Senhor, abre-nos a porta. Foi o que Jesus disse? Eu não vos conheço. Puxa, é muito duro, né? Eu não vos conheço. Sabe por que Jesus disse eu não vos conheço? Porque, irmãos, nessa vida nós temos que ter relacionamento com Deus. Deus não é aquela pessoa distante onde eu vivo para mim, para minha diversão, para os meus joguinhos, para os meus Netflix, ou vivo para o meu trabalho e não tenho relacionamento com Deus. Se eu não tenho relacionamento, imagina, por exemplo, que eu tenho um vizinho, eu nem sei quem mora naquela casa, eu nem sei o nome dele, então eu não conheço o meu vizinho. Se eu não converso, eu não sei nem o nome, com Deus é a mesma coisa. Você tem relacionamento com o seu Deus? Porque Ele pode olhar para você e dizer assim, eu não te conheço. Você me conhece? Você também não me conhece. Na primeira vinda, irmãos, Jesus Cristo veio como cordeiro, mas na primeira vinda, mas na segunda vinda, Ele virá como o leão, não como cordeiro. Na primeira vinda, Ele veio como um bebê, indefeso, mas na segunda vinda, Jesus colocará como estrado debaixo dos seus pés os inimigos, para tomar posse do seu reino. Ele será o rei de toda a terra. Na primeira vinda, o diabo o feriu e o crucificou, o dominou. Vamos colocar dessa forma. Ele se deixou dominar, é diferente, né? Jesus não perdeu seus atributos de Deus quando estava vestido de homem, Ele só não usou. Entende? Se lá em Romanos diz que os dons são irrevogáveis, um dom não se revoga, deu. Você acha que a natureza divina de Jesus Ele perdeu? Se humanamente falando, aquilo que Deus te dá, Ele não tira? Se os dons são irrevogáveis, Jesus foi Deus o tempo todo, mas o tempo todo Ele usou o seu status de homem, não de Deus. Bastava alguém ali, como a provocação daquele soldado, de dizer, se tu és rei, se tu és Deus, desce da cruz. Bastava uma piscadinha de Jesus para aquele homem morrer ali, com ataque cardíaco. Ele não deixou de ser Deus. Na primeira vinda Ele se deixou dominar, e o diabo o dominou porque Ele se deixou. Ele foi ferido e o levou para a cruz, mas na segunda vinda, irmãos, Ele virá como um poderoso de toda a terra. É tempo de se preparar para as bodas, para a festa da vinda de Cristo.
é tempo de você preparar a sua vida, é tempo de você se arrepender dos pecados, é tempo de você se colocar no alinhamento com o Espírito Santo de Deus, é tempo de abrir mão de coisinhas dessa vida. Abra sua Bíblia em 2ª carta de Pedro, um pouquinho antes do Apocalipse você tem 2 Pedro, né? Antes do Apocalipse tem Judas, as cartas de João e depois de Pedro. Então, a 2ª carta de Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 11. 2 Pedro 3, de 1 ao 11. Segunda carta de Pedro. Diz assim, 2 Pedro de 3, capítulo 3, verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Verso 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, da qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Verso 7. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não devias esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão por estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deviam ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Senhor, nós abençoamos a leitura da Tua Palavra, pedimos graça nesse lugar, o Teu Espírito possa ser o nosso melhor intérprete no coração dos Teus filhos, nos ajudando, Senhor, a fluir a Tua graça. Dá-nos, Senhor, essa presença gloriosa, que possa tocar em nós e mudar a nossa existência. Nós abençoamos, em nome de Jesus, amém. A segunda vinda de Cristo, irmãos, não será mais como um bebê nascendo numa manjedoura, dentro de uma gruta, isolado, sem que os homens o saibam. A segunda vinda será pelos ares, ao som da trombeta, onde todo olho o verá. Será um som audível, forte e assustador. Em Tessalonicense, o apóstolo Paulo disse da seguinte forma: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele virá com grande poder e glória, irmãos, e isso vai acontecer num instante, no piscar de olhos. O próprio Cristo falou da sua vinda aos discípulos, quando ele falou que um relâmpago, quando sai do Oriente, se mostra no Ocidente, vai ser algo assim, muito rápido. João no Apocalipse fala que todo olho verá. E ele virá como um bebê? Não, acabou isso, essa fase já passou. Ele agora tem um corpo glorificado. Ele virá como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, veio tomar posse daquilo que ele comprou. A terra foi dada aos homens, os homens deu para Satanás, e Jesus tomou de volta a terra. Por isso que a Bíblia fala que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus, com a sua morte, ele comprou o direito de adquirir toda a terra de novo, e ele voltará para a posse do seu reino. E quando ele voltar, como diz também Tessalonicense, ele destruirá, ele matará o inimigo com um sopro da sua boca. Nesse dia, o Senhor colocará os inimigos como estrado debaixo dos seus pés. E Jesus foi informando alguns sinais da sua vinda, é o que nós vamos estar mostrando. Vamos entrar no Apocalipse, vamos falar sobre algumas coisas também do livro de Daniel, não hoje, né? Nas nossas mensagens futuras. E Jesus informou alguns sinais da sua vinda. Por exemplo, ele diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, presta atenção, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isto é o princípio das dores. Aqui nós temos algo interessante. Esse princípio das dores que o Senhor Jesus está falando, ele está comparando a uma mulher grávida, que vai ter o seu filho, e ele fala que é o princípio das dores. Até a mulher dar à luz, as contrações se sucedem, e o tempo de uma contração, entre uma contração e outra, vai diminuindo até ter o nascimento do bebê. E à medida que as contrações diminuem, as dores aumentam. É o princípio de dores que o Senhor Jesus está fazendo aqui, esse paralelo, até que chega o momento do bebê nascer. Então, os sinais que Jesus falou estão exatamente nesse ritmo. E eu gostaria de mostrar para você como que está esse ritmo dos sinais, das dores, das contrações de parto, porque está prestes para o bebê nascer, entre aspas, está prestes para Jesus voltar. Então eu gostaria de inserir aí um gráfico sobre os grandes terremotos no mundo, no século XX e XIX. Século XIX e XX, para ser melhor didático, né? O gráfico a seguir, ele faz uma comparação por década entre os grandes terremotos ocorridos no século XIX e XX. Com exceção, irmão, do gráfico que nós vamos colocar na década de 50, porque nós temos no século 19, 1810, 1820, 1830, 1850 e assim sucessivamente, e depois a década do século 20, que é o 1910, 1920, 1930, 1940. Se você observar ali vinho vermelho, é vinho ali, né? Na 50, foi o único momento em 1850 que inclusive me chamou a atenção para pesquisar nessa década o que foi que aconteceu no mundo, para justificar isso. É o único momento onde os terremotos foram maiores. Pode deixar esse quadro aí por enquanto. Então, com exceção da década de 50, em todas as outras décadas do século 20, tiveram o maior número de grandes terremotos. Teve uma pesquisadora americana chamada Sarah Davis. Ela formulou a seguinte pergunta a um grupo de especialistas da área, através da internet, né? Então ela fez a seguinte pergunta: está havendo um aumento na incidência de terremotos em todo o mundo neste século? Foi uma pergunta. Quem respondeu foi o vulcanologista Steve Mattox, da Universidade de Dakota do Norte. Ele disse que seria melhor fazer uma análise da incidência apenas dos maiores terremotos já ocorridos,
para não ficar dependendo de observação dos observatórios sismológicos, né, que faz a medição de sismos. Então, eliminando toda essa parte técnica, visivelmente, os grandes terremotos, ele falou assim, vamos observar apenas os terremotos extremos, com alta capacidade de destruição. Então, segundo o Steve, esse vulcanologista, em todo o século XIX, o que se refere, o século XIX se refere a partir do ano 1801 até 1900. Então, esse aí começa em 1801. A partir daí, em todo o século XIX, foram 7 grandes terremotos. Aquilo ali foram todos os terremotos que ocorreram. Mas, pegando terremotos de grande proporção, pode tirar o quadro. 7 grandes terremotos no século XIX. Terremotos, o que ele chamou de proporções extremas. E no século XX, no que se refere a partir de 1901 até o ano 2000, até metade do século, até 1950, foram 15 grandes terremotos. E na segunda metade de 1950 a 2000, foram mais 20, 15 e 20 terremotos. Bom, se a gente pegar séculos, no século XIX foram 7 grandes terremotos, de proporções extremas, o que ele falou, observável, sem precisar de equipamentos, de instrumentos. E no século XX, foram 35 terremotos. Opa! Terremotos extremos, de 7 para 35, um aumento muito grande. As dores de parto. Quando o Senhor Jesus disse, isso é só o começo das dores de parto. À medida que vai chegando a hora de nascer o bebê, as contrações vão aumentando, os terremotos estão aumentando. E foi feita uma pergunta para ele, o porquê disso? Não tem resposta. Não tem explicação. Irmãos, o que nós estamos querendo mostrar aqui é que essas dores de parto do planeta estão aumentando. O planeta está agonizando. E a volta do Senhor Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Com relação à igreja da época de Pedro, voltando ao texto. Isso aqui eu fiz uma parênteses para poder mostrar sinais da vinda do Senhor. Com relação à igreja da época lá do apóstolo Pedro, que estava apenas há poucas décadas de Jesus ter ascendido aos céus, né? Eles já estavam esperando o retorno do Senhor. Em todas as épocas se falou sobre a volta do Senhor Jesus. O fato é que agora Jesus voltará, mas ele vai voltar de uma forma diferente, de uma forma gloriosa, poderosa, vitoriosa. E nós estamos aguardando esse dia. E esse é o assunto que a carta de Pedro vai tratar sobre a volta de Cristo. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, que nós vamos pontilhar os versos aí. Nós vamos caminhar por esses versos. Abra de volta lá, 2 Pedro, no capítulo 3, verso 1, olha o que nós vamos mostrar aí. 2 Pedro 3, 1 diz assim, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Bom, Pedro está falando que o seu povo, a sua igreja, pastor foi Pedro, Pedro eu inverti, Pedro foi pastor, ele cuidou do povo, teve as suas ovelhas. Então, o pastor Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, ele está falando aqui para a sua igreja, está falando assim, vocês possuem uma mente esclarecida, eu estou apenas lembrando do fato, é o que diz nesse verso 1. Então, a igreja de Pedro estava a par do assunto da volta do Senhor. Pelo jeito, esse tema ou esse assunto fazia parte da vida da igreja. Até porque boa parte daqueles irmãos que estavam ali, e o próprio Pedro, tinham visto o Senhor ascender aos céus, tiveram contato com o Senhor como discípulos. Então, na verdade, irmãos, em todas as épocas, desde o tempo dos apóstolos, como a gente está vendo aqui, sempre se falou da volta de Cristo. Quando a gente vem em 2 Tessalonicenses,
Já é na Europa, em Tessalônica, os membros da igreja de Tessalônica faz inquisição, inquire, pergunta, faz questionamento ao apóstolo Paulo sobre a segunda vinda de Cristo, e ele responde através da sua carta sobre a vinda de Cristo. Na época de Calvino, de Lutero, que são chamados reformadores, se questionava se também aguardava a vinda do Senhor Jesus, e até os dias de hoje esse tema é tratado. Aí a gente diz assim, então nós precisamos descansar? Não, os sinais aumentaram. As profecias que não tinham se cumprido naquela época estão todas se cumprindo. Mas são muitas profecias, e eu quero trazer algumas profecias para os irmãos começarem a ter um sentimento de localização de época. Na mensagem passada, nós falamos que nós estamos vivendo a última hora. Aqueles trabalhadores que receberam o pagamento às 17 horas, sabendo que ia encerrar às 18h30 aproximadamente, quer dizer, os últimos trabalhadores, essa última hora de trabalho, é a nossa geração. Vários pastores, é curioso o que eu vou falar, mas pastores árabes, pastores da Ásia, pastores da América, pastores da Europa, você sabe o que está existindo dentro desses pastores que estudam esse assunto? Você sabe qual está sendo a unanimidade entre eles? Que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Estamos vivendo a última hora. E quando a gente fica ouvindo as profecias e os cumprimentos dela, você fica assim, meu Deus, uma após outra. As coisas estão realmente se cumprindo. Tem uma profecia que fala que o Mar Morto iria florescer. Gente, não pode florescer o Mar Morto. O Mar Morto não tem como florescer. Ali a água é tão salgada, a salinidade é tão alta, que mata até germes. Se a pessoa tiver alguma feridinha, claro que vai arder o pé, mas mata com germe. O Mar Morto está diminuindo há vários anos, 1 metro por ano, ele está se encolhendo, e está surgindo água doce em volta do Mar Morto. Mais uma profecia. Que o Mar Morto iria florescer. São coisas assim, falar isso há 40 anos atrás, o Mar Morto vai florescer, que louco, faz sentido nenhuma profecia dessa. Agora, os escatologistas são de boca aberta. Eu tenho essa imagem, eu estou falando de memória, não preparei essa imagem para trazer, nós vamos trazer em ocasião próxima, né? Então hoje o cumprimento das profecias são tão volumosa, e é isso que eu estou pretendendo mostrar para os irmãos com a nossa série de mensagens sobre o tema, a volta de Jesus. Verso 2, o verso 1 mostra que aquele tema já era tratado pelo apóstolo Pedro. Verso 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Pedro está tocando no assunto aqui para recordar, para trazer a mente dele focada no Senhor. Ele fala que esse assunto está nas Escrituras desde os santos profetas. Ele está falando, a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, já fala no Antigo Testamento, não só a primeira. Então ele fala, os santos profetas, bem como o mandamento do Senhor. Jesus tratou desse assunto, capítulo 24 de Mateus, e é ensinado pelos apóstolos como ele, Pedro. Então esse assunto da volta de Jesus, isso não é novidade, ele está falando assim, vocês sabem disso, nós já tratamos desse assunto, é só para recordar a mente de vocês. Eu creio que a preocupação de Pedro era porque Jesus falou que ninguém sabia nem o dia e nem a hora da sua vinda. E por esse motivo ele estava mantendo a igreja focada no assunto, como que preparada para subir com o Senhor com a sua volta. Então a segunda vinda de Jesus, só no Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, com exceção de Filemão, 2 João
segunda carta de João e a terceira carta de João não fala da volta de Jesus. O restante de todo o Novo Testamento fala. Esse assunto ele foi ensinado por todos os profetas, por Jesus e agora pelos apóstolos, né? Verso 3 e 4, eu vou ler o 3 e emendar com 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Já naquele período, a segunda vinda de Jesus foi questionada pelos mestres da época, e Pedro, que viveu com o Senhor, estava trazendo à memória do seu povo a verdade. Eu penso que nos dias de hoje, com a apostasia, com a perda da fé de muitos irmãos, essa dúvida fica perturbando a mente deles. Quem vai perdendo a fé, perde também a conexão da vinda de Cristo. Irmãos, é incrível. Eu já encontrei irmãos, eu estou tentando me localizar com o tempo, de repente foi no ano passado, 2020, foi no ano passado, ou 2019, né? Estou meio em dúvida aqui, de um irmão que falou para mim assim: pastor, a minha sensação da vinda de Cristo é tão forte. Vira e mexe você encontra pessoas com essa percepção. Vira e mexe você encontra pessoas como se Jesus já estivesse realmente já na porta batendo. Então eu penso que nos dias de hoje, com a apostasia, essa dúvida fica perturbando a mente de pessoas. Desde que ele falou que a vinda está próxima, que ele vai chegar. Irmãos, prestem atenção. Só uma vida vigilante, uma vida de vigilância espiritual, essa vida de vigilância espiritual permanente, não é aquela que oscila, mas só uma vida de vigilância espiritual permanente pode resgatar a fé dos irmãos. A vigilância espiritual que eu me refiro, oração diária, não é coisa de crente? É. Ler a Bíblia diariamente, não é coisa de crente? É. Fazer o culto com a família, não é coisa de crente? É. E aqui nós estamos eu estou inserindo a questão da oração da madrugada, porque é um estímulo do que nós estamos fazendo. A oração diária pode ser a oração da madrugada. Está no seu aneve, não pode ser uma vigilância espiritual? Quando você tem a oportunidade ali de abrir o seu coração. Olha, tem lá no Pará, os grupos de vida, que é a nomenclatura da Nova Vida Alcântara, ou da Nova Vida, ou o nosso, a neve, ou as células, ou grupos pequenos, eles não param hora nenhuma, como nós paramos aqui. Em Curitiba, pastor Severo, não é pastor Severo, TK falou para mim, lá na igreja dele, os pequenos grupos param hora nenhuma, os grupos dele é de tratamento. Eu fiquei sabendo aqui no Paraná, pertinho da gente, no Paraná, considerando o Pará, para o Paraná, é mais próximo, né? Sabe por que ele disse? Sabe por que o grupo dele é de tratamento? A explicação dele: o pecado não para. E por que nós temos que parar? Bom, cada igreja tem a sua cultura. Nós vamos voltar agora 1º de fevereiro, né? Mas o pecado ele assedia o tempo todo. Então, estar numa neve, você estar conectado com o corpo de Cristo, irmãos. No livro A Igreja Simples fala que as pessoas que não estão conectadas em grupos, elas têm uma sensação de nem pertencer à igreja. A sensação dela é que está solto. É membro, mas falta compromisso. É membro, mas não sei. Falta liga. No livro Igreja Simples, ele fala, porque esse livro foi um trabalho de pesquisa das igrejas que têm grupo e as igrejas que não têm grupo. Esse livro é um livro de pesquisa. Então, nesse livro, o que ele identificou? Ele identificou o quê? As igrejas que não têm grupo, os membros se sentem soltos.
não se sentem protegidos, não se sentem amparados. Então, o que seria uma vigilância espiritual? A oração diária, a leitura bíblica diária, o culto com a família. No caso aqui a gente está inserindo a oração da madrugada, estar numa neve. E agora tem que inserir isso, estar no culto presencial. Eu tenho que falar isso agora. Está no culto presencial. Isso é vigilância espiritual, irmãos. É você estar buscando. Agora, buscando estar conectado. Agora, que você precisa brigar todo dia com você tem que brigar. Você tem que brigar com sua carne todo dia para orar. Você tem que brigar todo dia com sua carne para ler a Bíblia. Aliás, nós não podemos ler Bíblia como a gente lê uma mensagem de WhatsApp. Como é que a gente lê uma mensagem de WhatsApp? Acabou. Se tentar ler Bíblia como você lê uma mensagem de WhatsApp, você continua entendendo nada. Você tem que estar concentrado ali, porque é ali que Deus fala com você. Pessoas que dizem, Deus não fala comigo, é porque não lê Bíblia. Porque se lê Bíblia, você vê que Deus vai falar. Porque Deus fala, e fala todo dia. Então nós precisamos entender conscientemente que a apostasia vai invadir as igrejas, e já está fazendo isso. E logo, nós temos que reagir para não cair nesse laço. E como vamos proteger a nossa vida, a nossa família? Com a vigilância espiritual, irmãos. Como eu acabei de falar aqui agora. Eu trouxe um livro e uma imagem de um livro para você. Vamos botar essa imagem aí, eu mostro o livro. Essa imagem do livro, A Fé Começa em Casa, do autor Kurt Brunet e Steve Strupper. É exatamente esse livro. Está aqui, ó. Eu vi na internet esse livro, muito barato, R$10, R$8, R$15, dependendo do lugar. Muito barato. O que esse livro trata? Aliás, o que ele trata? Estudos indicam mais da metade das crianças criadas dentro da igreja provavelmente abandonará a fé quando chegar à vida adulta. Você já sabe disso, que eu já falei sobre isso, por causa desse livro. Acreditando que a melhor estratégia para evitar esse êxodo, essa fuga das crianças de abandonar a fé e a igreja, é o fortalecimento da espiritualidade infantil. Não é depois que cresce. É o fortalecimento da espiritualidade infantil dentro da família. É disso que esse livro trata. De você cuidar da sua casa dentro de casa. É você cuidar das suas famílias enquanto são infantes, enquanto são pequenos, enquanto são infantis. Porque, o que ele diz? Mais da metade das crianças que os pais levam para a igreja, na vida adulta, vai abandonar a fé. Pedro estava fazendo o seu papel de pastor aqui. Pedro está fazendo aqui o seu papel de pastor daquelas ovelhas, tomando as providências, para que a sua igreja não fosse levada pelos argumentos dos falsos mestres. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja, irmãos. Estamos tomando providências para que os irmãos reajam contra os ataques que nós estamos recebendo na nossa fé, e a gente não venha perecer na incredulidade. Nós estamos trazendo vigilância espiritual, estamos trazendo ferramenta, estamos colocando em suas mãos todas as providências, para que você não seja alcançado pela incredulidade, para que a sua casa, a sua família esteja protegida. Nós estamos tomando essas providências, e o caminho para mantermos a nossa fé viva, irmãos, leitura bíblica e oração diária, todo dia, sem cessar, sem vacilar, sem falhar na leitura e na oração, nem um dia. Falhar tem que ser casos esporádicos, uma situação mesmo que, poxa, por exemplo, teve um dia desse aí, que a gente teve que viajar, e tinha que acordar 4 horas da manhã, para sair 5 horas da manhã, aliás, meu amigo Ney, até prestou um serviço para a gente, né? Deus abençoe, meu amigo, obrigado. Vou me pegar lá em casa com o seu táxi. Acordar 4 horas da manhã. Poxa, eu já fui dormir, que horas? Então nesse dia, eu não orei, naquela madrugada.
É um caso. Então eu quero que os irmãos entendam que não pode ser a preguiça. A preguiça não pode te dirigir. Ah, estou sem vontade. Com vontade ou sem vontade, irmãos? Você tem que guiar o seu coração vai dizer a vontade. E você vai, com seu juízo, sistema de julgamento, juízo é julgamento, com seu juízo, com seu sistema de julgamento, você vai aferir se o que o teu coração, a vontade que ele está indicando, se é lícita ou não. Ah, você não vai orar hoje? Vou orar hoje sim. Ah, você não vai ler a Bíblia hoje? Estou sem vontade de ler a Bíblia. Com vontade ou sem vontade, eu vou ler a Bíblia sim. Entendendo ou não entendendo, eu vou ler tudo. Porque se você não romper essas limitações, ela vai bater na tua porta todo dia. Nós estamos seguindo a cartilha do apóstolo Pedro. O que o apóstolo Pedro fez? Ele deu condições ao seu povo de se proteger, que é a carta. E nós estamos fazendo aqui a mesma coisa. É interessante que no verso seguinte, o verso 5, Pedro fala que esses falsos mestres deliberadamente esquecem das verdades das Escrituras. Eles esquecem porque querem esquecer. Ele usa a palavra deliberadamente. A Bíblia está sendo clara em dizer que eles agem de uma forma deliberada, de uma forma proposital, de uma forma intencional. Eles querem esquecer a verdade, embora conheçam a verdade. Eles preferem viver a mentira, conhecendo a verdade. Eles optam por viver errado, sabendo o que está certo. Em outras palavras, eles não fazem o que tem que ser feito. Só faz o que dá para fazer. Faz segundo a sua conveniência e aquilo que eles querem, o que está no coração, que o coração vai guiando as pessoas. Não. É você que guia o seu coração. Abra lá, vamos fazer a leitura aí, verso 5 e o verso 6. Porque deliberadamente, quer dizer, convenientemente, segundo a sua própria vontade, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Aqueles homens conheciam a verdade das Escrituras. No início da carta, ali no verso 1, fala: vocês têm a mente esclarecida. Então, Pedro está lidando com pessoas que conhecem a Bíblia, que conhecem as Escrituras. Ele fala dos profetas, pessoas que conhecem os profetas. Então não está lidando com pessoas que se converteu hoje, nunca ouviu falar de Bíblia, nem de igreja, nem de Jesus. Não, está lidando com pessoas esclarecidas. Então ele diz, porque deliberadamente esquecem. Aqueles homens conheciam a verdade, mas mesmo assim, eles decidiram abrir mão da verdade para viver a mentira. Deliberadamente, viver uma mentira propositalmente, escolheram, isso é o certo, mas eu quero fazer o errado. É louco, irmão, mas é isso. Esses versículos falam de 3 coisas que eles sabiam, mas que eles estavam deliberadamente negando. Eles sabiam que no terceiro dia da criação, surgiu a porção seca, porque o mundo estava sepultado em águas, e a Bíblia fala no terceiro dia da criação, surgiu a porção seca. Então no terceiro dia surgiu a porção seca, eles deliberadamente esqueceram disso, sabiam também que tudo foi criado pela palavra de Deus, eles sabiam, e sabiam que o mundo da época de Noé pereceu em água. O que Pedro está pregando aqui é o lógico, é o óbvio, é o básico do conhecimento bíblico, é a mamadeira da fé, é o leitinho do novo convertido. Mesmo assim, eles estavam negando esse conhecimento. Hoje, em nossos dias, o comportamento de muitos irmãos na fé permanece o mesmo. Os irmãos conhecem o caminho, sabem o que fazer, mas deliberadamente não o seguem. Os irmãos são orientados sobre o que fazer com a sua vida espiritual para não naufragarem, mas se distraem com outras coisas que não deveriam ter tanta importância quanto a vigilância espiritual.
Você, homem, você deve assumir o sacerdócio na sua casa. Você, esposa, você deve assumir o seu papel de ajudar o seu esposo a ser sacerdote. E não pense que botar o dedo em riste no rosto do seu marido e dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, que você está ajudando. Não, isso não é ajuda. Isso é a função de Satanás, de acusar. Isso é o diabo que faz. Quando a mulher é auxiliadora, é para ajudar o marido a ser sacerdote. É para ajudar ele a cumprir o papel dele, e não para cobrar e acusá-lo. E você, filho, você quer saber o que é, como se comporta um filho? Como que um filho se comporta? Como dentro de uma família? Olha para Jesus, ele foi obediente até a morte. Você sabe o que é ser obediente até a morte? É que o pai disse para ele, eu preciso que você morra. Tá bom, pai. Você sabe quem agiu assim? Isaac. Noé teve o filho com 101 anos, né? Aos 12 anos, possivelmente, foi quando Deus pediu a Isaac. Abraão, eu falei quem? Noé. Ainda bem que os irmãos conhecem Bíblia, né? Eu podia falar Noé o tempo todo, mas você sabia que era Abraão, então isso ajuda, né? Pior é quem está lá do outro lado, pior é quem vai assistir a gravação, pior quem está aqui e fala assim, Noé, como é que foi esse negócio de Noé? Não, vai botar. Nós não estamos fazendo transmissão, viu? Estamos sem internet. Mas vamos ver se a gente coloca no ar de qualquer maneira. Mas então, Abraão, irmãos, Abraão teve que chegar para o filho e falar, filho, o negócio é o seguinte, eu vou ter que sacrificar você. Porque Deus pediu. Como é que Abraão ia pegar o filho, deitar o filho, amarrar o filho e vir com o cutelo? Ele tinha que deixar. E que força o velhinho tinha para amarrar aquele menino? Ele se permitiu. Isso é filho obediente. Até a morte. Eu estou falando isso só para você entender qual é o papel de um filho obediente. Dá para entender agora o que é o papel de um filho obediente? Acho que a gente entende agora, esclarece muita coisa. O verso 7 foi um sacode espiritual do apóstolo Pedro para aqueles que estivessem vivendo fora do padrão da palavra de Deus. Olha só. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. No verso anterior, no verso 6, Pedro fala do juízo de Deus que destruiu o mundo antigo afogado em água. Agora no verso 7, Pedro fala do juízo de Deus para o final dos tempos e destruiu o mundo pelo fogo, antes destruído por água, agora destruído pelo fogo. Pedro está aqui alertando a todos quanto ao tempo final. Pedro dá 2 recados para aqueles que estão fazendo da sua vida uma loteria. A destruição dos céus e da terra pelo fogo. E 2, a destruição dos homens ímpios. Vai passar. Pedro subiu o tom e foi duro em falar que o mundo vai perecer pelo fogo, mas que os ímpios também serão destruídos. Verso 8 e 9. Há todavia uma coisa, amados, que não devias esquecer, que para o Senhor um dia, como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Alguns irmãos estavam achando que Jesus não iria voltar. Para eles, tudo estava a mesma coisa, nada mudou, e o fato de estar demorando era um sinal de que Jesus não iria voltar. Pedro fala que para Deus, um dia como 1000 anos e 1000 anos como Deus, e 1000 anos como um dia. Ou seja, quanto a tempo, tudo está no devido lugar, não tem nada fora do lugar. Porque questão de demorar ou não demorar é sentimento nosso. O relógio de Deus permanece, a agenda de Deus permanece, tudo está acontecendo dentro do tempo dele. Não tem nada fora do lugar. Tudo está se cumprindo. Embora nós estejamos vendo aí a
as coisas de cabeça para baixo, a gente viu que Deus deu uma tarefa para os judeus. Os judeus fracassaram nessa tarefa do Salvador e de propagar o Evangelho através. Eles negaram a Cristo. Eles fracassaram. Então foi levantado um outro povo. Só que esse povo que foi levantado foi dado, meu Deus do céu, o Espírito Santo. Os judeus não tinham o Espírito Santo no Antigo Testamento. Aquele povo que não tinha o Espírito Santo fracassou. Aí é mais fácil de entender. Agora, e aquele que tem o Espírito Santo? Por que fracassa? Irmãos, nós temos o Espírito Santo. Por que fracassa? Porque falta dedicação, falta entrega, falta ser firme consigo mesmo, falta fazer o que tem que fazer e não o que dá para fazer, falta encarar, falta orar, falta jejuar, falta buscar a Deus com vontade ou sem vontade. Deus era o Senhor de tudo, e isso é uma questão de tempo de Deus e não dos homens. A decisão é de Deus. É Deus que vai decidir qual é o horário, o tempo da volta. Então, um dia é como 1000 anos é como um dia. Não tem explicação. Eu ouvi um professor de hebraico falando sobre isso aqui. Ele disse que não tem explicação no hebraico para isso. A única explicação que tem para dizer que um dia como 1000 anos é como um dia, a única explicação que tem é que o tempo é de Deus, não mais nada. Mas não tem uma lógica que a gente tenta entender. Aí chega no verso 10, o alerta de Pedro no verso 10 foi uma linguagem de entendimento imediato. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão em estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devia ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ele está fazendo um alerta. Vai ter uma destruição. Então, por a gente saber que até os ímpios vão ser destruídos, para a gente saber que tudo vai ser desfeito, sabendo disso, não é para a gente viver, ter um santo procedimento. Não é para a gente viver corretamente, com piedade, com amor, com justiça. Não é para a gente estar na presença de Deus, sabendo que tudo isso vai acontecer. O alerta, Pedro alerta que Jesus vai voltar de repente como ladrão, no verso 10. Virá, entretanto, como ladrão. E ele fala também, tudo o que existe no mundo será destruído. A terra e as obras feitas pelas mãos dos homens serão destruídas pelo fogo. Fala que terra e céu vão ser abrasados. É complicado a gente pensar nisso daí. E depois que ele fala que tudo vai ser destruído, no verso 10, dizendo que o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasado, também a terra vai se desfazer. E agora, o verso 10, finalzinho do verso 10, dá uma olhada na sua Bíblia. E as obras que nela existem serão atingidas. Ponto. Vamos falar sobre isso aqui. Ele fala também que tudo que existe no mundo será destruído, a terra e as obras feitas pelas mãos dos homens serão destruídas pelo fogo. E ele dá o conselho, irmãos, visto que tudo será desfeito, vocês não deveriam ter uma vida de santidade e devoção? Eu gostaria de colocar aí a nova tradução na linguagem de hoje, que nós preparamos esse versículo, né? Porque a gente, quando lê o verso 11, que é o último verso aí da nossa mensagem, na nova linguagem, na nova tradução, na linguagem de hoje, ele dá um entendimento também muito legal, a forma como a gente tem que fazer. Olha só o que ele diz aí. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Ficou bem claro, né? Ninguém sabe o dia e a hora, mas sabemos que tudo está muito próximo. As 10 virgens tinham lâmpadas, e somente 5 tinham azeite. O que adianta ter lâmpada e não ter azeite? O Salmo 119, verso 5 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, os meus pés têm lâmpada,
Tá, mas se a lâmpada estiver apagada, eu vou andar em lugares errados. Se a lâmpada estiver apagada, eu posso cair num buraco. Se a lâmpada estiver apagada, eu posso estar me dirigindo para lugares errados. Então não adianta ter lâmpada somente. Tem que ter lâmpada e luz. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Isso significa dizer, irmãos, vamos dizer que isso aqui fosse uma Bíblia. Lâmpada, a Bíblia é lâmpada para os meus pés, mas se ela ficar fechada, ela vai ser sempre lâmpada. Quando eu abrir, ela vai se tornar luz. E luz para os meus caminhos. Fechado é lâmpada, aberto é lâmpada e luz. A palavra de Deus, irmãos, ela se cumpre em nós. E a palavra de Deus, quando é acesa, quando a gente lê a palavra, ela transforma em luz os nossos caminhos. Deus fala, Deus ministra. Quem não lê a palavra de Deus, falta luz para os seus caminhos. Quem não ora, não tem o Espírito Santo como guia para os seus caminhos. Acorda, irmãos. Se Jesus voltar hoje, tem azeite na sua lâmpada? As virgens chegaram atrasadas para a festa do casamento, né? Ficaram de fora. Se esse casamento acontecesse hoje, você entraria na festa ou ficaria do lado de fora? Outra coisa aqui, que eu quero mencionar ali do texto que nós lemos. Se as obras das mãos dos homens aqui na terra serão destruídas, onde você está colocando o seu coração? Naquilo que vai ser destruído? Onde está o seu coração? O seu tesouro está na terra ou está no céu? Onde está o seu tesouro? Onde você está colocando a sua mão, o seu coração? Tem gente que faz planos, obras, construções de maneira tal que parece que vai viver aqui na terra para sempre. Como eu disse no início da mensagem. Todo o seu tempo é usado para si, as suas vontades são realizadas para si mesmo, suas vontades próprias. E para Jesus? Não tem para Jesus. Não tem tempo para Jesus, e as vontades do Senhor são adiadas. O que Deus quer são adiadas. É o caso da semente ter sido lançada entre os espinhos. A semente é boa e o solo é bom. Mas os espinhos sufocaram a semente, ela não deu fruto. Então você é uma boa semente. E Cristo é para você um bom solo. A sua igreja é um bom solo. Mas os cuidados desse mundo, as distrações, fazer tudo o que tem de fazer para você, e deixa Deus na berlinda, do lado de fora, acaba sufocando a semente e você não dá fruto. Muitos dos nossos irmãos se esquecem que eles estão somente de passagem desse mundo. Irmãos, nós estamos aqui de passagem. Se eu morrer hoje, eu tenho certeza que eu fiz o meu máximo. Eu vou até onde eu não posso. Minha esposa é testemunha disso. Quantas vezes eu brigo com Deus e falo, Senhor, eu não quero dormir, eu quero estar na Tua presença. Eu quero, Senhor. E na hora que eu vou dormir, que eu não estou aguentando, eu falo, Senhor, me dá só 20 minutos. Aí eu durmo 1 hora. Eu falei, Senhor, não precisa de 1 hora, Senhor. Só 20 minutos me restaura. Porque o meu tesouro não está nesse mundo. Meu tesouro é Cristo. Ele é o meu Senhor. Na sua lâmpada, tem azeite na sua lâmpada? Se não tiver azeite, você não vai ter direito de entrar na festa. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, Mateus 25, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora. Se nós não tivermos relacionamento com Jesus através da oração e da leitura da Bíblia Sagrada, então nós não o conhecemos.
Nós conhecemos Deus pelas Escrituras e pela oração. E se não orarmos, não lemos a palavra de Deus, então não conhecemos. Foi exatamente isso que Jesus disse na parábola. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Não tem relacionamento contigo. Você nunca teve relacionamento comigo. Você não me conhece, nem eu te conheço. Não somos um só. Você não teve tempo para mim? Você não sabe quem eu sou. Eu sou um Deus de amor. O que você acha que eu sou? Aquele que está distante? Talvez pense diferente. Jesus pode dizer assim: nós não nos conhecemos. Eu quero ler os 2 últimos versículos do texto de 2 Pedro, no capítulo 3, que nós não lemos no início, mas eu quero ler agora no final. Olha o que diz: vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Você que está longe do caminho do Senhor, volte. O tempo é agora. Não há mais tempo para dizer para o Espírito Santo: depois eu faço isso, depois eu volto para casa, depois eu tomo minha decisão, depois eu arrumo tempo para Deus. Hoje, mais uma vez, o Espírito Santo está tocando no seu coração. E o Espírito Santo está lhe chamando para você tomar uma decisão agora e não esperar mais um pouco. Eu quero orar por aqueles que querem a vida eterna, querem a salvação, querem receber a Cristo como Senhor Salvador, querem voltar a ter um relacionamento com o Senhor, querem voltar a ter comunhão com o Espírito Santo. Você já tem a lâmpada, mas agora você precisa colocar azeite nessa lâmpada. A sua lâmpada, porque se Jesus voltar, a sua lâmpada vai estar com azeite para você entrar na festa. Na festa do encerramento desse mundo, para estar definitivamente com Ele. Vai começar um novo tempo, irmãos, novo céu e nova terra. O reino de Cristo está sendo estabelecido. Jeremias diz: buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Você sabe o que Jesus está falando aqui? Quer dizer, Jeremias está falando aqui? É como se Deus falasse assim: olha, eu estou escondido, mas se você me buscar, eu vou deixar você me encontrar. Buscar-me-eis e você vai me achar, quando me buscar de todo o vosso coração. Você que não participa conosco do Aneve, nem da oração da madrugada, decida hoje a você fazer parte de um Aneve da oração da madrugada. Você que está aqui no santuário, tome essa decisão. Eu vou pedir você para estar de pé. Eu quero orar por você. Eu quero ver você tomando decisão. Você que está do outro lado desse santuário, recebendo as imagens pela internet. Toma decisão por Jesus. Toma decisão por Cristo agora. Não há mais tempo de esperar. Se nós pensarmos direitinho, a nossa vida, Jesus está esperando, e muito. Está esperando já há muito tempo. A gente sacudir, se erguer, se levantar e enxergar que nós somos boa semente. Você é boa semente, e você está plantado no bom solo. Mas os cuidados desse mundo, que são os espinhos, sufocam e não deixam dar fruto. Eu quero orar por você.
Eu quero orar por aqueles que dizem: eu preciso de azeite na minha lâmpada. Eu quero orar por aqueles que dizem: pastor, eu preciso de azeite. Eu quero voltar. Eu quero tomar minha decisão. Eu quero estar com Jesus. Eu vou orar por você. E você que ainda não tem a Jesus, se você estiver aqui no santuário, eu gostaria que você levantasse a mão para receber Jesus como Senhor e Salvador. Tem alguém que gostaria de receber o Senhor como Senhor e Salvador aqui no santuário? Alguém? Ok. Nós vamos cantar uma música. E logo assim que a gente terminar, eu quero orar por você. E eu vou pedir para você sinalizar, para você receber essa oração. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Amanhã preparado pra
És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio em Jesus. Eis-me aqui. Vem, Jesus. Eis-me aqui. Você que diz: Jesus, eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. É tudo, Senhor, que eu preciso. É tudo o que eu preciso. Me render aos teus pés. Eis-me aqui. Eu quero orar por você que diz: pastor, eu quero azeite na minha lâmpada. Eu preciso de azeite na minha lâmpada. Eu estou debilitado na minha fé. Eu quero força. Eu quero ter azeite para o meu Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu me rendo a Ti. Tudo que eu preciso é do Senhor. Tudo. Oh, tudo que eu preciso, meu Deus, está em Ti. Eu quero orar por você aí no lugar onde você está. Levanta a sua mão. Você que diz: pastor, eu estou precisando desse azeite. Eu preciso desse azeite. Eu preciso de força. Eu preciso desse azeite na minha lâmpada. Senhor, toma esses teus filhos em tuas mãos, que necessitam, ó Deus, dessa força extra, dessa presença extra, que precisa, ó Deus, de ser renovado, reavivado na sua vida e na sua fé. Fortalece, meu Deus. Traga um novo fôlego, um novo respirar, uma nova experiência dos céus. Oh Senhor, traga uma nova experiência aos teus filhos, reavivando a alegria de te servir, reavivando a força de estar na tua igreja, a vontade de outrora, de orar, de adorar, de estar na tua casa, de buscar a tua face, de te louvar e glorificar, de exaltar o teu nome. Reaviva, Senhor, essa vida, a vida do teu Espírito, em nome de Jesus. Recebe força do Senhor, recebe, seja reanimado, revivido o teu espírito nessa manhã. Obrigado, meu Deus, glorificado sejas tu, meu Deus, aleluia. Eis-me aqui. Diga isso ao Senhor, oh Senhor. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde
Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua glória neste lugar. Leva-nos, Senhor, debaixo da tua graça, da tua presença, do teu Espírito Santo. Sopra o teu Espírito sobre nós. Eu abençoo a vida de cada um desses teus filhos para um domingo na tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Ao Rei! Ao Rei! Graças. Obrigado, Senhor.